Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que vitória do São Paulo, hein? O São Paulo atropelou o Palmeiras, um Palmeiras reserva, desmobilizado, mas foi uma atuação de luxo do tricolor paulista, com um erro do Abel Ferreira na escalação, mas a gente vai falar de tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Foi uma vitória simbólica do São Paulo, por vários motivos. Primeiro, pela pontuação. Era necessário, era premente. Com tantos concorrentes ali, tentando escapar da ponta de baixo da tabela, com uma pontuação de corte de que talvez não seja tão baixa assim, na casa dos 41, 42 pontos, como se imaginou em algum momento, nem 44 pontos, talvez a pontuação necessária para escapar seja maior. Por tudo isso, a pontuação era necessária neste jogo. E por que a vitória foi importante além da pontuação? Por se tratar de um clássico contra o Palmeiras, num ambiente nada amistoso para o São Paulo. O São Paulo sempre tomou pancadas no Allianz Parque, mas pancadas, goleadas, gols de cobertura, humilhações, assim, jogos terríveis. O Rogério Ceni nunca tinha vencido, nunca tinha feito um gol, seja como jogador ou como técnico. As suas equipes nunca marcaram gols até hoje, até esta noite no Allianz Parque, em que o tricolor paulista deu um show. Colaborou o Palmeiras? O Abel Ferreira? Colaborou. Uma escalação esdrúxula, inaceitável, sem nenhum sentido. Com a final da Libertadores para acontecer daqui 10 dias, tendo 2 jogos ainda, você podendo preservar contra o Fortaleza, não fez nenhum sentido o Abel Ferreira preservar num clássico. Um clássico é muito caro para o torcedor. O torcedor lotou o Allianz Parque querendo empurrar o rival para mais próximo da degola, para criar uma crise no rival, para vencer e acho que esperanças de título seriam muito remotas e difíceis, mas sei lá, para fazer o máximo de números possíveis, para ficar ali pontuando, para dar confiança, para fortalecer o elenco, para se recuperar da derrota para o Fluminense. O Abel Ferreira simplesmente ignorou tudo isso e escalou um time com o Everton, né, o Marcos Rocha, mas aí o Kusevich, o Renan e o Jorge, meio de campo com o Danilo, o Patrick de Paula e o Matheus Fernandes, que não jogava há um bom tempo, e aí um ataque com o William, o Luiz Adriano e o Breno Lopes. O Luiz Adriano, hein? O Luiz Adriano está cada vez mais inviabilizado com a torcida do Palmeiras. Não tem mais condições de vestir a camisa do clube. Claro que daqui a pouco se faz o gol do título da Libertadores, pode ser que a situação amenize, mas é impressionante como ele... E ele não parece muito preocupado, né? A torcida pega no pé dele, porque ele realmente parou de jogar, ele não jogou nada nessa temporada, perdeu a posição para o Daverson, depois perdeu para quando o Abel fez um esquema apenas com 2 atacantes, o Rony e o Dudu deixando o Scarpa. Não tem mais a menor condição de jogar e ainda fica bravo com a torcida, sai aplaudindo quando é substituído, quando a torcida o vai, enfim. Assim, Luiz Adriano, capítulo à parte, tá? Esse time escalado pelo Abel Ferreira, até no papel, é um time que vai, com exceção do Matheus Fernandes, que é um cara que estava muito tempo sem jogar, mas que é um bom jogador, já vimos, pelo menos da outra passagem. Tem ali, o Luiz Adriano que está em má fase, mas o Breno Lopes, que é um cara de velocidade pelo lado, que até dos atacantes foi o melhor. O próprio William Bigode, que tem experiência. Enfim, cara, o time no papel não seria ruim. Só que o time não entrou em campo. E aí eu não sei, o Abel criticou isso recentemente, né? Isso é do jogador brasileiro, que às vezes, né, fica focado nas Copas e às vezes desfoca do brasileiro, aquela coisa toda. Quando isso aconteceu logo depois do Palmeiras ter eliminado o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores, ter engatado uma sequência de derrotas, né? Ou de jogos sem vencer, foram 7 no total. E depois, aí sim, emendou 6 vitórias consecutivas e agora 2 derrotas seguidas. Ou seja, muito oscilante o Palmeiras. E o Abel já tinha reclamado disso. Então não sei se essa parte, essa questão da postura é responsabilidade dele, mas enfim, o time não jogou absolutamente nada. E aí tem os dois lados, tá, gente? Eu não quero nem aqui tirar o mérito do São Paulo e nem dizer que só o Palmeiras colaborou para a vitória. Não, tem as duas coisas. Tem o erro cometido pelo Palmeiras
E tem o mérito do São Paulo de ter aproveitado a situação. O São Paulo não só aproveitou a situação, o São Paulo entrou ligado. O São Paulo entrou muito diferente do jogo contra o Flamengo. O São Paulo entrou afim. O São Paulo entrou querendo. O São Paulo dominou o jogo. Foi para cima. Marcou alto. Se aproveitou de cada vacilo do Palmeiras. E o Palmeiras vacilou, né? O segundo gol, por exemplo, tem uma reposição meio... mas não dá para botar totalmente na conta do Everton. Aí o Patrick de Paula faz uma lambança e aí depois o Everton toma um gol defensável, especialmente para o Everton. Depois ele faz defesas muito boas e até evita o pior. E ainda sai um terceiro gol que o Benítez estava impedido. Na origem, o Gabriel Sara faria mais um gol e faria o terceiro. Que belo jogo do Gabriel Sara. Mais um. O Sara que desfalcou o time contra o Flamengo tem se tornado uma referência desse jogador vai e vem, desse jogador que tem uma leitura tática interessante, sabe? Que consegue marcar e ao mesmo tempo chegar à frente, que tem o arremate, que é um jogador versátil pra caramba. O Luciano briga pelo lado do campo com dois jogadores, acho que com o Renan e o Jorge, ele consegue a casquinha de cabeça e o Sara pega a bola com o campo aberto para ele. E aí quando ele corta pro meio, ele chuta de uma forma muito feliz no canto para vencer o Everton e abrir o placar. Isso já quando o São Paulo era melhor e depois deixou o São Paulo mais à vontade no jogo, melhor ainda na partida e o Palmeiras sem reagir. O Palmeiras, assim como fez Renato Gaúcho no jogo do Flamengo contra o Corinthians, deixou no banco de reservas também alguns titulares para tentar promover, né, caso a substituição, caso fosse necessário. E ele fez isso. E o time até melhorou um pouquinho. Ele botou o Veiga, botou o Scarpa, botou o Rony, tá bom. O Scarpa cobrou uma bola na trave e tudo mais. Não foi o suficiente. Não foi porque o time estava desorganizado, desencaixado. O time estava desmobilizado. E o São Paulo aproveitou. Com o Igor Vinícius por um lado, com o Reinaldo pelo outro, com a trinca ali, Igor Gomes, o Rodrigo Nestor e o próprio Gabriel Sara, com o Luciano e o Rigoni. O Rigoni deu um sem pulo no primeiro tempo, o Luciano deu chute no segundo, foi, sabe, foi um São Paulo vibrante. O Vitor Bueno deu um chute perigoso no primeiro tempo. Quando ele começa com o Vitor Bueno, até pensei, meu Deus do céu, o Vitor Bueno. Mas assim, é um jogador que, né? O Éder, que não é um cara que começou muito bem no São Paulo, mas que depois das lesões não conseguiu mais ser o mesmo, embora tenha participado do terceiro gol, aquele anulado, numa jogada até de inteligência, né, com o Benítez. O Benítez, por que ele não joga o tempo inteiro, né? É uma pena que o Benítez não possa jogar o tempo inteiro. Mas esse meio de campo adotado pelo Rogério hoje funcionou. O Nestor, o Igor Gomes e o Gabriel Sara funcionaram muito bem. E nos bons jogos do São Paulo com o Rogério, que não são muitos, mas nos poucos bons jogos, esses três, especialmente o Igor Gomes e o Sara, eles cresceram muito. E eles são considerados pelo Rogério como os pilares táticos do time dele. Essa vitória, ela tem que ser usada como exemplo, como um símbolo de recuperação. Porque você venceu o teu rival na casa do adversário, onde normalmente você tem dificuldade, independentemente se eram reservas ou não, mas você conquistar uma vitória que para muitos era improvável, se desgarrar daqueles times que estão na ponta de baixo, ter uma pontuação que te dá uma tranquilidade que com mais uma ou duas vitórias você escapa, essa vitória é muito, muito, muito simbólica e significativa. Foi assim uma vitória espetacular do São Paulo. Veio no momento certo, do jeito que tinha que ser, para dar confiança. Agora, a torcida do Palmeiras não gostou, hein? Meu Deus do céu. Como que você faz isso num clássico, Abel Ferreira? Num clássico. Preservar contra o Fortaleza e perder, ok. Preservar num clássico, precisava. Ou pelo menos fizesse um misto quente, né? Dava uma esquentada no time, botar completamente um time de reservas, com exceção do Everton, né? E tá, do Marcos Rocha. Poxa vida, o Abel errou na estratégia porque ele atraiu para ele uma pressão desnecessária. Era um time que estava numa fase boa, aí perdeu para o Fluminense, tudo bem, normal oscilar, foi uma derrota ali, 2 gols de virada, saiu na frente e tal, faz parte no Rio de Janeiro. Agora, a segunda seguida, num clássico, em casa, com o estádio lotado, não precisava.
Essa pressão o Palmeiras não precisava. Eu acho que a Libertadores é outra história. Eu acho que lá na frente é um jogo único, tá bem equilibrado. O Palmeiras é muito forte na Libertadores, o Flamengo tem jogadores decisivos. Cara, tá tudo certo. Eu não acho que vai alterar a confiança do Palmeiras para essa final. Mas deixou deixou uma pulguinha atrás da orelha do torcedor, deixou uma desconfiança, porque daqui a pouco se ele perde o título, isso vai ser somado. Mas também, né? Olha o que ele fez lá, não sei o quê, sabe? Se ele ganha, ninguém vai lembrar. Mas é 50%, né? A tua chance é 50%. Então ele criou um clima desnecessário. Se ele vence o São Paulo e empurra o rival para a zona do rebaixamento, né? mais próximo ali para disputar com os times que estão ali e tudo mais, né? Dá uma vitória convincente, aquela coisa toda. Nossa Senhora, chega embalado. Não precisava disso. Então, erro do Palmeiras e méritos do Tricolor, que aproveitou muito bem e conquistou uma baita vitória. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!